Olá amigos, aqui Thiago Tavares para mais um vídeo para vocês. Já quero pedir para você deixar seu like agora, porque com o passar do vídeo você pode esquecer. Me ajude a alcançar a meta de 50 mil inscritos. A gente está aí passando dos 48 mil. Vamos falar de Gabigol, vamos falar de Tite, vamos falar de Flamengo, vamos analisar essa relação muito conturbada. A mídia diz que provavelmente o Gabigol não será titular com o Tite no comando do Flamengo. E você acredita nisso? O que você acha? Vamos ver o que os oráculos vão responder pra gente. Vem comigo e bora pro vídeo. Já quero agradecer por você estar aqui. Mais uma vez peço para você deixar seu like, para você me ajudar a alcançar minha meta de 50 mil inscritos. Compartilha, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja bem-vindo. Se inscreva, acione o sininho, marque a opção todas, para que toda vez que eu fizer uma live ou postar um vídeo, você ser notificado. Seja membro, ajude este projeto e tenha benefícios exclusivos. Nós vamos começar aqui com o tarô. Arcanos maiores e menores, a gente vai analisar 3 situações, tá? Vamos lá, eu vou perguntar ao tarô 3 perguntas objetivas, tanto para o Tite quanto para o Gabigol, tá? A gente vai perguntar exatamente o que o Tite, melhor dizendo, como o Tite vê o Gabigol no Flamengo, qual é a energia do Tite em relação ao Gabigol, o que ele sente, como o Gabigol vibra para o Tite em relação, lógico, ao Flamengo, e as atitudes que o Tite tomará em relação ao Gabigol. E a mesma coisa para o Gabigol, como o Gabigol enxerga o Tite, né, lógico, como técnico do Flamengo, a energia que o Tite emana pro Gabigol e as atitudes do Gabigol em relação ao Tite, tá? Vamos pegar aqui os arcanos menores para a gente ter uma ideia, uma resposta mais completa. Eu sempre gosto de usar assim esse método chamado método europeu. Você vai aprendendo também um pouquinho de tarô aqui comigo. Sempre que a gente usa, tá, um arcano maior juntamente com o menor, esse método se chama método europeu. E o americano é quando os arcanos maiores são embaralhados juntos com os menores. Vamos lá então, gente. O que o Tite, como o Tite enxerga o Gabigol dentro do Flamengo? Ó, a gente tem aqui temperança com 7 de copas. Veja bem, o Tite, ele enxerga o Gabigol numa fase de reestrutura, tá? Numa fase buscando um equilíbrio, buscando uma harmonia, tentando voltar ao que ele já foi um dia em relação ao que diz o seu desempenho, mas o Tite não tem muita confiança que o Gabigol volte realmente a jogar o futebol que ele já jogou em 2019, 2020, 2021, tá? O Tite tá deixando o tempo passar, mas ele não confia piamente que o Gabigol possa voltar a ter o mesmo desempenho que já teve, tá? No Flamengo. Vamos ver aqui então a visão do Gabigol em relação ao Tite como técnico do Flamengo. A gente tem aqui, ó, o carro com o 4 de ouros. Veja bem, o Gabigol acha que o Tite, ele enxerga, melhor dizendo, ele enxerga melhor o Tite como alguém que quer resultados rápidos, no sentido de uma rápida performance ou uma movimentação melhor, ou exige muito um foco, determinação, direcionamento e velocidade. Só que o Gabigol, nesse momento, ele ainda acredita que o potencial dele precisa ser valorizado. O Gabigol, ele se apega ao passado dele dentro do Flamengo para ter essa visão, tá? Ele muito que certamente se vê desprestigiado, tá?
por essa atitude do Tite, né, por essa forma do Tite enxergá-lo dentro, tá, do Flamengo nesse momento. Vamos ver aqui o que o Tite sente em relação ao Gabigol. Qual a energia o Gabigol emana para o Tite? A gente tem aqui, ó, o Mago aspectado no 9 de copas. Veja bem, gente, a energia do Mago, o Mago sempre é aquela energia inicial, é sempre aquele pontapé inicial, é sempre o início, é sempre o começo, só que o Mago começa e não termina, tá? Então é bem casado essa situação com a questão da visão que o Tite tem do Gabigol. O que acontece aqui? O Tite vê o Gabigol se movimentando muito, mas não conseguindo finalizar, não conseguindo resolver as jogadas, tá? Então é uma energia aí que fala também sobre uma certa, entre aspas, tá? Malandragem do Gabigol, no sentido assim, sabe aquela ideia de que ele é o cara, ele faz, ele acontece, e isso é mais um desejo que o próprio Gabigol tem de passar essa imagem do que ele realmente é, mas o Tite enxerga ele nesse momento como a energia, né, que o Gabigol emana para o Tite é dessa situação de começar e não terminar, tá? E a energia que o Tite emana para o Gabigol nesse momento, olha só, pendurado com dois de ouros. Olha só, gente, o pendurado é sempre uma carta de paralisação, né? Realmente o Gabigol, ele sente que o Tite não vai facilitar para ele, tá? O Gabigol se sente sacrificado pelo Tite, tá? E no fundo, o Gabigol percebe que ele vai ter que rebolar, ou melhor dizendo, vai ter que jogar muito para conseguir equilibrar essa energia, para conseguir lidar bem com o Tite e fazer com que ele saia, tá, dessa energia de paralisação, de sacrifício, de sofrimento. O Gabigol, ele não está feliz no Flamengo nesse momento. E as atitudes do Tite em relação ao Gabigol, quais serão? Olha só, o imperador com o 3 de ouros, tá? O que acontece aqui? A vontade do Tite vai prevalecer. O Tite não vai facilitar em momento nenhum para o Gabigol. O Tite é representado aqui pelo imperador. Com certeza o Tite não vai ceder, tá, a nenhum tipo de argumento. Vejo o Tite trabalhando com uma equipe possivelmente interdisciplinar para tentar fazer com que o Gabigol se encaixe, tá, nessa ideia de futebol que ele tem para o Flamengo. E as atitudes do Gabigol em relação ao Tite, olha só, diabo com pajem de ouro. Gente, o Gabigol precisa amadurecer, tá? O Gabigol precisa ter atitudes mais compatíveis com o nome dele, com a história dele, com a idade dele. O diabo é sempre aquela ideia, né, de querer provar por A mais B que é possível, né, usar aí de toda a sua força, porque o Gabigol, apesar de todos os pesares, ainda tem uma força dentro do Flamengo, só que ele vai usar essa força de uma maneira muito imatura, tá, muito pueril. Ele vai de todas as formas buscar ser novamente, tá, titular do Flamengo. Eu acredito que em alguns jogos ele possa até entrar jogando realmente, tá? Mas o Gabigol, as atitudes dele representado pelo diabo não são atitudes que vão favorecer. Eu acho que o Gabigol precisa mudar esse pensamento, tá? De acordo com o tarô, porque o diabo é uma carta de manipulação, uma carta de poder, é uma carta de paixão avassaladora no sentido de fazer tudo por um intuito e sem medir as consequências, tá? Em busca de uma oportunidade trazida aqui pelo pajem de ouros, o Gabigol pode se atrapalhar e meter os pés pelas mãos. E agora, com o baralho cigano, a gente vai fazer um bloco de 9 para a gente analisar a interação em si do Tite com o Gabigol.
do técnico com o jogador. Como que vai se desenvolver esse relacionamento, essa relação do Tite com o Gabigol em 2024, pelo menos nesse primeiro semestre. Vamos ver o que o baralho cigano vai falar aqui pra gente. Vamos lá, gente. Ó, livro, cegonha, anel, envelope, trevo centralizado, estrelas, coração, pássaros e homem. Olha, gente, realmente vão haver aí mudanças, tá? Principalmente no sentido, tá, de tentar fazer com que o Tite e o Gabigol se entendam profissionalmente. Vão ter aí algumas dificuldades, eu acho que a princípio, principalmente agora no começo dessa temporada, né, que vai ser a temporada cheia aí que o Tite vai dirigir o Flamengo. Alguns ruídos na comunicação entre eles, mas depois essa comunicação vai melhorar. Eu vejo aqui, tá, um momento de estresse, de nervosismo, mas o que eu tenho a dizer para vocês é que a vontade do Tite vai prevalecer. Tem muita gente pensando que o Gabigol pode dobrar o Tite em algum momento, que o Flamengo pode ir pender mais pro Gabigol do que pro Tite. Isso não vai acontecer, tá? A vontade que vai prevalecer nesse embate, nessa relação, será com certeza a vontade do Tite. O Flamengo vai apoiar o Tite e vai fazer com que haja uma ideia de que o Tite disser vai ter que ser obedecido. Então, eu vejo aqui o Gabigol tentando de todas as formas também se adaptar. Lógico que não vai ser nada fácil, porque o Gabigol tem uma natureza um pouco complicada, tá? Ele é muito rebelde, ele é muito, como que eu posso falar? Dono de si, entendeu? Ele sabe do potencial dele, ele se apega muito à história dele dentro do Flamengo, e isso tudo vai trazer momentos de tensão entre ele e o Tite, mas se ele quiser permanecer no Flamengo, ele realmente vai ter que acatar o que o Tite disser, porque a equipe toda, principalmente aí a presidente, enfim, a direção do Flamengo está fechado com o Tite e vai fazer com que a vontade do Tite prevaleça. É uma relação do Gabigol com o Tite complicada, vai dar uma melhorada, tá? O Gabigol vai precisar ceder aí para que essa melhora aconteça. Vão acontecer algumas mudanças, por isso que eu falei que em alguns jogos é bem provável que o Gabigol entre como titular, mas não vejo uma regularidade, tá? Principalmente nesse primeiro semestre. Acredito eu que quando esses problemas de comunicação acabarem entre o Tite e o Gabigol, as coisas vão começar a caminhar melhor para o Gabigol dentro do Flamengo. Mas até isso acontecer, vai ser um período aí de entendimento, vai ser um período de adaptação, tá? E o Gabigol tem alguns desafios aí pela frente. Se ele for inteligente, ele vai se aliar ao Tite de uma maneira mais fácil. Mas se ele for marrento, bater o pé, ele vai ter problemas aí, porque a força do Flamengo está apoiando o Tite e não vai deixar de apoiar o Tite para apoiar o Gabigol, para fazer as vontades do Gabigol. Então, assim, é um relacionamento profissional um pouco conturbado, sim. Existe aí algumas diferenças que precisam ser acertadas. O Tite, ele, pelo que eu vi no jogo, tá, gente? Ele não é muito fã da personalidade, né, do Gabigol, e isso traz realmente alguns obstáculos para o Gabigol, tá?
nesse momento em que o Tite é o técnico do Flamengo. Gente, então é isso, um relacionamento aí um pouco conturbado, mas que com o passar do tempo tende a melhorar, tá? O Tite realmente tá com a faca com queijo na mão no Flamengo, tá com todas as cartas na mão, ele vai dar as cartas, ele vai ditar o que ele quer e com isso ele tem todo o aval da diretoria do Flamengo, então ele vai ter os jogadores na mão. Agora, basta saber se o Gabigol vai acordar cedo ou tarde para essa nova forma, né, do Flamengo, para esse novo cenário que ele está inserido. Boa sorte para o Gabigol, boa sorte para o Tite, que eles se entendam, que eles se compreendam, porque eles são Flamengo e o que é mais importante é o clube de regatas do Flamengo. Se você gosta de vídeos como esse, deixa seu like, comenta, compartilha. Boa sorte ao Flamengo, até a próxima. Tchau!